Boa noite, galera! Estamos começando hoje a nossa live, análise da fala de André Valadão. E a gente já fez o teste e já deu tudo certo, graças a Deus. Já conversei com o pastor Marvel, Gladstone, a gente já fez o teste e tá ok. Eu vou começar dando boa noite aqui para a pastora Gil, que foi a primeira a entrar na live, meu sobrinho Bruno Smith. Quem mais aqui, meu Deus? O Felipe, o Will, a Eunice, a Val, boa noite a todos vocês. O pastor Marcos Gladstone já entrou aí na live. Espero ele enviar o convite. E hoje a nossa live vai sair, em nome de Jesus. O pastor Marvel também. Ó, o pastor Marvel já pediu a solicitação. O Rafael Lira, boa noite também. Quem mais? Oi, boa noite a todos. Aqui estamos, né? Conseguimos hoje? Sim, pastor Marvel, boa noite. Boa Cadê noite. o Que bom estar aqui com todos vocês para esse momento tão especial. guardar o pastor Gladstone aqui também, o Joab, meu companheiro, boa noite, o Marcos Moreno está aí, o Evandro, companheiro do pastor Marvel, o Rafael também está aí, boa noite, o Fábio, o maestro Fábio, boa noite, a Aline, a galera entrando aqui, deixa eu ver o pastor aqui já, ó, o pastor Gladstone já vai aparecer, já aceitei aqui, o Henrique também, agora sim. Olá, Pastor Gladstone, pessoal. boa noite. Boa noite a todos vocês. É uma alegria estar aqui, né? Depois dessa luta que foi para a gente poder estar se reunindo. Então, eu creio que vai ser uma grande bênção para todos aí. Amém. Vou ativar os comentários para poder aparecer vocês, né? Senão os comentários ficam bem em cima do rosto de vocês. Tá bom? Uhum. Gente, ó, nós vamos começar essa live aqui. Primeiramente, eu quero agradecer muito a presença do pastor Marvel e do pastor Gladstone. São homens que eu admiro muito, demais assim. Mais que o Silas Malafaia e mais que o Valadão. 1000 vezes. Não vou nem comparar, porque talvez comparar... Enfim, mas é para mostrar para vocês o quanto eu admiro. Esses sim são homens de verdade que eu admiro, né? Vocês veem pela fisionomia de gente feliz, de gente leve, de gente que ama, né? Que destila amor, né? Então, eu gostaria de pontuar isso. E obrigado por aceitar isso aí. Gente, antes de começar essa live, eu vou fazer um pedido a todos vocês, ao pastor Marvel e ao Gladstone também. Tem um triângulozinho aqui, pastor. Vocês conseguem ver na tela do celular? Uhum. Esse triângulozinho aí, que eu gostaria que vocês enviassem para 10 pessoas essa live, porque quando a gente clica e manda para 10 pessoas, a gente está compartilhando para 10 pessoas. E os seguidores também aqui, para a gente aumentar a quantidade, porque hoje temos muito assunto importantes para tratar, para explicar, vai trazer luz. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, você, seguidor aí, que tem aquela pessoa que foi afastado da igreja justamente pelo Valadão, pelos seus Malafaia, que ensinaram que Deus não ama, que saiu da igreja por conta que aprendeu que Deus não ama. Eu gostaria que você enviasse essa live para essas pessoas ou para alguém que você queira compartilhar. Eu já vou aqui compartilhar os meus 10 convidados aqui. Ó, 1, 2, 3, Mandei também. 4, Compartilhei também. já. Deixa eu mandar aqui mais. Deixa eu ver aqui. Você 10, 4, 5, 6. Não deu até pro Toquinho. 6. Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu queria mandar para o. Isso aqui também aqui. Contato com um senador que processou, por incrível que pareça, o André Valadão. Eu vou mandar para o pastor aqui. Pronto. Eu acho que 6. Pronto. Agora aqui. Já mandei os meus 10, hein? Vocês enviaram, pastor? Enviamos. Entendi? Então tá bom. O pastor Marvel está em Miami, né, pastor? É isso? Isso mesmo. Uma saudação a todos vocês aí daqui de Miami. Nós estamos aqui desde 2022 e começamos um projeto aqui de inclusão e trabalhando nesse projeto de inclusão nós fomos convidados a assumir, a aceitarmos a nossa transferência aqui para Miami. Iniciamos então o nosso pastoreio aqui no mês de junho, mês de maio, né? Mês de junho agora nós
assumimos a nossa primeira igreja aqui em solo americano. Agora estamos aqui nesse trabalho desafiador, né? E, diga-se de passagem, a igreja do André Valadão é bem próximo de onde nós estamos, né? E o André Valadão volta e meia está por aqui, a gente ouve os comentários de algumas das suas pregações. Às vezes, quando ele quer falar alguma coisa muito mais pesada e fica com medo de falar no Brasil, porque, graças a Deus, nós temos uma lei contra isso no Brasil, ele pula para cá e vem falar besteira aqui também. Né? Mas a gente não pode dar mole, não. A gente tem que estar realmente rebatendo e falando, olha, não é assim, não é esse o caminho. Ótimo. E o pastor é de que igreja aí? É da Metodista, é isso, pastor? Nós somos da Igreja Metodista. Nós somos metodistas, considerados Metodistas Unidos. Fazemos parte da Convenção Mundial. Atualmente, nós somos a segunda maior denominação nos Estados Unidos, à frente até mesmo da Igreja Católica, e estamos em um processo de transformação. Uma igreja que está se abrindo cada vez mais para a inclusão. E não apenas a inclusão, mas a inclusão plena, que há uma diferença muito grande entre ser só inclusivo e entre realmente trabalhar a inclusão com todas as pessoas da sigla, né? Então, que a gente possa abraçar essa ideia de que todos são bem-vindos à casa do Pai e celebrados, sendo quem são. Amém. E o pastor Gladstone é da Igreja Contemporânea? Apresenta aí, pastor, para a gente. Então, eu sou pastor da Igreja Cristã Contemporânea. A gente trabalha com a inclusão já desde há 17 anos. A gente tem igrejas, né, no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Salvador. E, enfim, né, temos pessoas aí que seguem a gente em diversos lugares, não é? Pela internet e tudo, congregam com a gente pela Contemporânea Digital, enquanto a gente não está fisicamente. Mas você sabe que a gente hoje... Sou casado também, né? Isso é importante a gente estar falando, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Casado também há 17 anos entre namoro, noivado, casamento, 4 filhos adotados, né? Assim, enfim. E quando eu comecei, na verdade, eu comecei em 2002, né? Eu criei o primeiro texto sobre teologia inclusiva na internet, em língua portuguesa. Até então não tinha conteúdo sobre isso. E aí depois veio a igreja e muitas pessoas perguntavam para mim, né? O que vai ser daqui a alguns anos, pastor Marcos? Como é que vai acontecer? As igrejas vão tolerar mais? Vão aceitar mais? Como é que vai ser isso daí? Vai estar todo mundo aceitando? As pessoas perguntavam muito isso. E para mim, né, é uma surpresa assim triste, né? É um fato muito ruim para a gente. A gente, depois de tanta coisa que a gente já viveu e fez, nosso Brasil evoluiu tanta coisa nas últimas décadas. Eu pude me casar, né, civilmente com meu esposo. E, de repente, pelo lado religioso, a gente vê realmente tanta guerra, né, tanta gente pregando ódio. No país que mais mata homossexuais no mundo, a gente vê estímulo a matar em nome da fé, né, de LGBTs, que é mais, né? Parece que a gente está vivendo uma inquisição novamente, agora dos evangélicos mais conservadores. Inquisição essa que fez exatamente a Inquisição. Ela não puniu quem pecava, a Inquisição não puniu quem era assassino, quem era bandido. A Inquisição matava aquele que pensava diferente, aquele que tinha uma voz distoante do que a igreja determinava, não é? Do que os religiosos determinavam, não a Bíblia, não é? Mas, enfim, é um prazer estar com vocês, é um prazer reencontrar, né? Você, Douglas, é um prazer falar também com o pastor Marvel. A gente nunca teve esse contato antes, fomos agora, Deus aprove, Deus, a gente está aí junto e vamos estar aí, né? Quero desde já também agradecer o carinho de vocês aí, e enfim, que Deus abençoe esse tempo que teremos juntos aí. A todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Amém. Então, a live de hoje é a análise da fala de André Valadão. E para a gente começar, para situar o seguidor que está aí essa noite, que às vezes não acompanhou, eu anotei aqui a fala, eu vou ler, tá bom? Para você situar. Então, ele fez uma pregação lá em Orlando, né? Da igreja, é um campus lá em Orlando, a igreja Lagoinha, e é assim a fala dele. Essa porta, ele está referindo ao casamento homoafetivo,
abriu quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. André Valadão está falando isso. Então agora é hora de tomar as cordas de volta, dizendo não, não, não. Pode parar, reseta. E Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava todo mundo e começava tudo de novo. Mas prometi para mim mesmo que não posso. Então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse. Agora está com você. Vou falar de novo. Está com você. Sacode os 4 do teu lado e diga, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa é a fala do André Valadão. E os seguidores dele lá na igreja ainda aplaudem e dão glórias a Deus por essa fala. E para começar essa live, acho que a questão que eu queria trazer é saber se isso é liberdade religiosa e se não é, por que essa fala não poderia se enquadrar numa liberdade religiosa? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu repudio veemente essa fala e considero ela não apenas inconsequente, mas totalmente ilegal. É algo que fere realmente a legalidade das pessoas, vai contra o direito humano das pessoas e propõe algo que é totalmente antibíblico. E essa fala do André Valadão, ela levanta, na verdade, ela reforça certas coisas que a gente tem conversado muito aqui sobre a responsabilidade pastoral. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas parece que perderam o senso dessa responsabilidade. Eu me refiro a muitos líderes que usam o púlpito da igreja para falar das suas convicções próprias, para falar das suas brigas pessoais, das suas brigas políticas, e o púlpito da igreja, infelizmente, está se tornando um campo de batalha. E nessa mesma vibe, nessa mesma linha, por várias vezes a gente tem visto o André Valadão subir ao púlpito e cometer erros que são considerados crassos. São erros assim absurdos. Erros de interpretação bíblica, erros de conjectura bíblica. Isso demonstra uma falta de habilidade no conteúdo, uma falta de domínio do que está sendo falado, uma falta de preparo também, né? E isso resulta no que nós estamos vendo hoje. Ele tem cometido vários crimes e nesses crimes ele tem dito às pessoas, incentivado as pessoas a terem ódio mesmo, né? Como o pastor Gladstone falou, infelizmente nós ainda encontramos muitos líderes religiosos que incentivam o ódio e não o amor, que incentivam, como nós vimos aí nessa fala, realmente a perseguição e não a salvação das pessoas. Isso é uma fala totalmente desastrosa, é ilegal e nós podemos dizer que realmente é algo digno de repúdio. E isso não fala e não diz respeito à liberdade religiosa. Na verdade, ele cometeu, sim, um erro gravíssimo quando a gente trata isso em relação à ética pastoral. O púlpito da igreja não deve ser usado para dar recados às pessoas. O púlpito da igreja não deve ser usado para convicções políticas. O púlpito da igreja é para a disciplina da igreja, é para a edificação da igreja. E quando nós trazemos coisas que não edificam, mas destroem, nós estamos pecando. Eu me lembro quando o salmista escreve dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te que eu não pequei ao deixar de anunciar a tua palavra ou falar aquilo que não é a verdade. Pelo contrário, eu anunciei diante de toda a congregação a tua verdade. Então o púlpito da igreja é para falar sobre Deus, é para falar sobre o propósito divino. Então existe sim uma falha em relação à ética pastoral do pastor André Valadão, existe sim uma questão legal. A gente entende que ele veio para os Estados Unidos, fez isso aqui nos Estados Unidos, depois volta para o Brasil, como se nada fosse acontecer com ele, e já é comprovado agora, e é possível sim que ele seja ajuizado pela sua fala, e ele deve sim ser ajuizado. Então eu chamo a atenção das pessoas para essa questão.
pastor subiu ao púlpito, ele está vestindo a sua toga, a sua responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de levar boas novas, de falar de amor, de graça, de salvação, de edificação. Então, existe sim um crime. E não é liberdade religiosa o que ele fez. Ele pecou sim contra a Bíblia. A gente pode ver que ele feriu, pastor Marvel e Douglas, pelo menos ele feriu tanto o ordenamento jurídico, porque ele sendo brasileiro, ele acaba, eu sou advogado também, né? Ah, é? E ele é sendo responsabilizado pelas leis brasileiras, e ele fere o ordenamento jurídico que você tem que respeitar. É crime, inclusive, de intolerância religiosa e tanto intolerância, crime de preconceito, né? Que hoje está aí, acaba sendo firmado junto com os demais outros crimes de ódio, né? Enfim, e tudo. E também fere as leis de Deus, né? Porque Deus é amor, né? Quem ama permanece em Deus. O apóstolo Paulo disse, né? Contra o amor não há lei. Então a gente precisa ministrar, como disse o pastor Marvel, nos nossos púlpitos, o amor. E ele não tem que fazer qualquer tipo de menção ou falar contra qualquer outro tipo de pessoas, raça, enfim. E pregar mais o amor, né? E eu ouvi algo assim que me feriu muito, assim, me deixou muito chocado, porque na verdade o maior motivo dele fazer isso não é nem o ódio aos gays, é uma questão de tráfego de internet. Então, Ibope, o popular Ibope, né? Que é Ibope? Um pastor que faz coisas para lacrar. Não importa quem ele vai ferir, quem ele vai machucar, quem ele vai tirar do seu caminho, quem ele vai passar por cima. Então, por conta de ter likes, por conta de ter comentários, por conta do engajamento dele subir, por conta de ele estar em alta nas redes sociais, ele toca nesse assunto, ele aborda esse assunto, independente de consequência que vier de destruição, porque a gente que cuida de pessoas LGBTQIA+, a gente sabe que eles chegam em nossas igrejas destruídos, feridos, machucados. Então, ele feriu realmente todo tipo de liberdade religiosa que ele tinha. Ele não tinha o direito, nem diante de Deus, nem diante dos homens, de fazer o que ele fez. Inclusive, eu queria agradecer por você abrir esse espaço para a gente dialogar. É tão importante que a gente tenha espaços fora desse ambiente do púlpito da igreja, da responsabilidade pastoral, para dialogar sobre assuntos que, de certa maneira, vão influenciar no nosso fazer cristão, né? Então, muito obrigado por ter aberto esse espaço aqui. Eu que agradeço. Eu fiquei muito honrado, né, por vocês participarem. Quando eu ouvi essa fala, eu já fiz algumas lives aqui, e o pessoal que me acompanha, eu sempre fiz live de outros assuntos, né? Eu evitei falar, mas chegou uma hora que, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, eu vou ter que me posicionar alguma coisa, porque eu fiquei indignado essa fala, porque isso incita muito ódio, incita violência e incita morte. Eu nasci no meio cristão, minha mãe estava grávida, estava de barriga na Assembleia de Deus. E eu perdi muitas pessoas por conta de discurso assim. Eu tinha um amigo meu que era anestesista. Eu trabalhava na cirurgia plástica, fui fisioterapeuta de formação, e um amigo meu anestesista, ele era médico, anestesista, e era regente do louvor. E esses discursos de ódio, que Deus não ama, o gay, e ele cristão, fez ele tirar a vida. Então, eu perdi esse amigo meu por causa de discurso como o do André Valadão. Eu perdi um amigo meu que ele ficou, eu não sei o termo correto, mas ele ficou meio louco da cabeça, porque ele viveu tantos conflitos, a família também não aceitou, e ele também não vivenciou aquilo que ele é, aquilo que Deus fez para ele viver e ser. Ele ficou meio louco da cabeça. E agora, lá na cidade que eu nasci, em Cafarnaum, aí tem pessoas de Cafarnaum, não vou citar o nome de ninguém, mas teve uma criança que tirou a vida, se matou. É de conhecimento de todo mundo da minha cidade. Justamente por essa fala, né? Nasceu num ambiente cristão, os pais cristãos, de igrejas que pensam assim também, que traz uma teologia desse jeito, que promove morte e não promove vida.
Então, eu tenho esse conhecimento na prática, na experiência, né? Eu ouvi isso. E eu seguia isso também. Acho que vocês, antes, a gente não conhecia a teologia inclusiva, não conhecia uma outra forma de interpretar, e lia dessa forma, e isso não gerava vida. Foi que eu falei certa vez com o Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano pastor, todos vocês conhecem. E certa vez eu conversei com ele, inclusive falei com ele, eu falei, pastor, olha, essa explicação dessas passagens bíblicas não faz sentido para a minha vida, porque eu sou cristão, eu vivo a minha homofetividade e eu não me sinto distante de Deus. Eu não estou entendendo porque não bate com a minha vivência. Então, eu levei para ele isso, eu falei, olha, essa interpretação que vocês me trazem não gera vida, tem gerado muita angústia, eu só vejo gente se matando, se suicidando, ninguém... essa transformação de deixar de ser gay, então, isso nada funciona, isso não existe, todo mundo já tentou de tudo, é lógico que, principalmente no ambiente preconceituoso que ainda a gente vive, eu vou falar por mim, naquela época, lógico que eu não queria ser gay. Talvez você perguntar um negro lá até antes de 1800, eu não queria ser negro. Era muito difícil ser negro. Ele falava, não, eu queria ser branco. Você vai ser negro no ambiente daquele tão hostil. Então, eu falo por mim. Logo no início, lógico que eu não queria ser. Então, você faz de tudo. Você vai para monte, você ora, você jejuma, você se consagra. Você faz tudo que essa teologia tradicional fala para fazer e não funciona. E aí, de repente, você ouve uma outra forma, um outro olhar, né? Você lê a Bíblia com um olhar de amor, com o olhar da graça, com o olhar de Jesus, e você vê como isso gera vida. Eu cheguei a ter depressão. E eu tenho um relato no Instagram que eu falo que eu vivi um assédio espiritual, aonde os pastores, eles vêm, né? Querendo colocar de goela abaixo uma explicação de ódio, que aquilo só gera angústia e gera depressão. Em mim gerou depressão. Me fez muito mal. Ao contrário da agora desse evangelho, do evangelho de Cristo, que olha com um olhar de amor e que gera vida. Foi o que gerou na minha vida, foi o que gerou na vida de vocês, que libertou do pecado, dos vícios, de todos os vícios, que vocês têm cônjuge, que têm filhos, que tem família, que é respeitado, que tem uma vivência em Deus, que vive espiritualidade, porque a gente aprendeu que o gay ele não pode ter uma espiritualidade. Meus amigos não querem saber de Deus. Meus amigos que eram da boate, no momento que eu também fiquei uns 10 anos afastado, vivia uma vida louca, porque eu vi que Deus não ama gay. Então, se Deus não ama gay, por que eu vou ficar correndo atrás de um Deus que não me ama? Então, muitos, eles deixaram de querer saber de Deus e viver dissociado da espiritualidade, né? E isso é mais que comprovado, a psicologia fala, como é importante você viver o físico, o emocional e a espiritualidade também. Você viver você viver integral, como isso faz bem para a vida aqui. Então, por isso que eu fiquei indignado e esse assunto eu gostaria muito de abordar. E aí, pastor, o André Valadão também, ele fala que Deus odeia o orgulho LGBTQI, PN+. O que vocês acham disso? Deus odeia esse orgulho? Eu penso que, desejar, se a pessoa não tiver orgulho de quem ela vai ser infeliz se a pessoa não tiver orgulho de quem é. Acho que a gente só é feliz quando você tem orgulho de quem você é, tem dignidade de quem é, de todos os aspectos seus. Eu já fui também racista. Quando eu odiava a minha cor, eu não era tão feliz. Hoje estou mais feliz porque eu amo a minha cor. Então, eu tenho que aceitar você no todo, a sua cor, a sua orientação sexual, e você é feliz quando você se aceita. Você sabe que, Douglas, que em relação ao orgulho, os judeus, eu vi recentemente os judeus celebrando. Eu ia até fazer outro vídeo sobre essa fala, e eu vi os judeus celebrando o dia do orgulho. O orgulho de quem eles eram, da vida que eles tinham, né? Assim, eu achei isso bem interessante, porque como é mal interpretado aquilo que está na Bíblia. Porque em nenhum momento Deus abomina ou odeia o orgulho,
no sentido de ter respeito, de ter alegria por quem você é, de se sentir filho de Deus, de ser, não é, templo do Espírito Santo. E isso tem que gerar na nossa vida realmente um orgulho, uma alegria, um prazer. Esse orgulho Deus não odeia. O que Deus odeia realmente é o orgulho do ódio, é o orgulho de se sentir maior do que o outro, superior a qualquer outra pessoa. Então, o heterossexual, que ele se sente maior ou melhor do que um LGBTQIA+, também estaria incluído nisso. E esse tipo de orgulho, esse tipo de fala, né, que Deus odeia, que Deus abomina, faz exatamente isso que foi reflexo na sua vida e é reflexo na vida de, eu vou dizer assim, quase que 95% dos LGBTQIA+, que já foram cristãos. Na igreja contemporânea, por exemplo, a gente tem algo muito interessante. O que vem para a nossa igreja são os desigrejados, são pessoas que abandonaram a fé e chegam muito adoecidas espiritualmente, emocionalmente, acabadas, destruídas em vários sentidos. E às vezes você me pergunta, né, por que você, né, porque eu tinha já toda uma carreira, já trabalhava em outra área, e aí às vezes as pessoas perguntam, por que você quis comprar essa briga? E eu falo sempre que era uma necessidade minha, né, porque eu pensava que eu era o único gay que era apaixonado por Jesus. E quando eu encontrei o mundo LGBTQIA+, eu caí num mundo desesperador, um mundo onde os princípios não eram os mesmos que eu tinha vivido a minha história inteira. Eu entrei em choque com aquele tipo de cultura. Mas só que eu ainda relutava muito em ser aquilo que eu era, em assumir esse papel, esse chamado. Foi quando, um dia, né, logo no início, bem no início do meu chamado, eu fui a São Paulo, minha primeira visita a São Paulo, ministerialmente falando, né? E quando um rapaz soube que eu ia lá, ele foi me procurar, e eu ainda tinha muito medo do que eu faria, como eu faria e tudo. E aí ele queria me ver de todas as formas, né? E eu estava com medo de encontrá-lo, falei, o que ele vai querer, né? Assim, tudo, e essa ansiedade toda. E ele olhou para mim, ele me tocou, ele falou assim, não acredito que você realmente existe, que você é verdadeiro. Eu pensei que fosse mais uma alucinação minha. E aí ele tava calor em São Paulo, e ele, com aquelas blusas, né, assim, toda fechada, e ele abriu, né, assim, as mangas, né, levantou as mangas, e o braço dele era todo cortado, né, assim, todo mutilado. Ele falou, pastor Marcos, é isso, eu era um gay saudável, e hoje, por causa da igreja, eu me tornei um doente, né, assim, depressivo. Isso daqui foram todas as tentativas de suicídio que eu vivenciei na minha vida. E eu quero dizer que eu agradeço por que você está fazendo e está falando isso, que é diferente para mim, algo que eu nunca ouvi. A boa nova do Evangelho, ele falou isso, que hoje eu posso receber na minha vida. E eu vou falar que não foi um impacto tão grande na minha vida, que eu falei, não, eu vou comprar essa briga, eu vou, não apenas por mim, né? Porque eu já sabia que Deus me amava do jeito que eu era e tudo, eu vou viver isso. E assim foi que a gente hoje recebe muitas pessoas que já tentaram suicídio. Eu vou dizer assim, do público que frequenta as nossas igrejas, que chegam aí, a maior parte que foram evangélicos já tentaram de alguma forma se matar. Eu também, quando eu descobri que eu ia viver uma história onde eu não ia poder ter Deus, e, enfim, eu falei, eu vou tentar também dar cabo da minha vida. E graças a Deus eu pude descobrir que Deus me ama do jeito que eu sou, que Deus não me odeia, porque é muito ruim a gente se sentir odiado por Deus. É muito ruim a gente achar que Deus a gente não tem espaço no coração de Deus. É ruim a gente olhar para Deus e a gente ter vergonha da nossa orientação sexual. E Deus não condena a nossa orientação sexual. Deus ele vai condenar e vai sim querer que a gente tenha uma vida diferente em cima da nossa orientação sexual. O que a gente fará com a nossa orientação sexual, seja heterossexual, bissexual, enfim, né? E aí as siglas todas aí que a gente tem, que eu também não sei quais são todas as siglas, e eu parei no LGBTQIA+, eu falei, gente, se botar mais outra letra, eu não sei mais o que eu vou estar fazendo. Eu falei, ó, fala LGBTQIA+, e a gente acrescenta e aumenta tudo. Certo. Eu estava aqui pensando sobre essa questão do orgulho, né? Inclusive, esse foi um dos vídeos que eu também assisti. Outra fala desastrosa e totalmente causa uma certa vergonha alheia quando a gente ouve um pastor de uma igreja tão grande, uma denominação tão forte no Brasil como é a Batista Lagoinha, cometer erros tão graves na hora de pregar o evangelho.
existe um erro muito grave em relação à interpretação da palavra orgulho. Aí na língua portuguesa nós temos algumas versões bíblicas que provém de uma versão, de uma tradução literária, ou seja, traduz-se palavra por palavra, buscando equivalência, palavras que sejam próximas, tenham significados próximos. E temos as traduções que são dinâmicas, que são aquelas que buscam uma adaptação para a linguagem de hoje. Acontece que dentro dessa linguagem de hoje, quando a gente lê a palavra orgulho, em algumas bíblias já não aparece mais a palavra orgulho, justamente porque a palavra orgulho ela pode ser usada em um sentido positivo e negativo. Uma mãe se orgulha pelo filho que concluiu a sua formação. Uma mãe se orgulha pela filha que conseguiu ter êxito em alguma coisa. Nós temos orgulho das coisas que conquistamos. Então, o orgulho existe, sim, no sentido positivo, demonstrando prazer, demonstrando satisfação, demonstrando alegria. O que o André Valadão quis fazer e que se tornou um erro e um absurdo para aqueles que entendem a arte da pregação é associar a palavra orgulho unicamente com o sentido negativo da coisa. E em algumas versões que já trazem uma tradução dinâmica, você não encontra mais a palavra orgulho, mas encontra altivez de espírito, que é diferente. Então, existe o orgulho no sentido de prazer e existe o orgulho no sentido de altivez de espírito. O que é altivez de espírito? São aqueles que não se curvam, são aqueles que têm uma dura cerviz, são aqueles que são difíceis de serem comandados, que se acham demais. Ou o outro inverso é autocomiseração, são aqueles que são coitadinhos demais e por serem coitadinhos demais atraem a atenção de todos. Bem, ele usa isso para dizer que o mês do orgulho LGBT, junho, é um mês abominável aos olhos de Deus. Ele usa essa expressão, né? Deus está indignado principalmente no mês de junho. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos em um mundo em que há guerras em vários lugares, crianças passando fome, nós temos aí comunidades inteiras que não têm o que comer. Nós vemos tantas injustiças acontecendo dia após dia e no mês de junho, especificamente, a ira de Deus é maior porque há pessoas que estão sentindo prazer em serem quem são. Olha que absurdo. É uma coisa que não encontra respaldo, né? E o que o pastor Gladstone estava falando sobre o seu testemunho, as pessoas impressionadas, né, em saber que existe sim uma possibilidade, existe sim uma nova visão, uma nova interpretação. Isso me traz uma alegria muito grande. E é justamente nesse orgulho que a gente pauta essa nossa luta. Não é no orgulho no sentido de altivez de espírito, mas é no orgulho da satisfação de sermos filhos e filhas de Deus, independentemente de qualquer coisa. Filhos e filhas de Deus. E não há ninguém que possa contra isso. Enquanto o André Valadão está gritando lá, dizendo que Deus está com ódio, eu estou lá em Romanos, capítulo de número 8, que diz o seguinte: o Espírito comunica com o meu Espírito. Eu sou filho de Deus, sabe? É essa mensagem mesmo. Essa deve ser a nossa força motriz. Filhos e filhas de Deus, independentemente de qualquer coisa. Sabe? E a gente tem essa convicção, né, pastor? A gente tem 100% dessa convicção. Não é 99,9,9%. É 100%. Então, não é ele, não é Silas Malafaia, não é a trupe deles, a turma deles, que vão tentar fazer alguma coisa. Agora, o ruim é que essa fala prejudica quem não tem essa convicção em Deus, como muitos não têm. E teve período na minha vida que eu não tinha essa convicção. Essa convicção foi fruto de um relacionamento diário com Deus. Relacionamento, frutos, vivência, experiência com Deus, né? É uma conclusão, né? É verdade. Pastor, e aí aproveitando essa fala, gente, para quem chegou aqui agora, estamos na live aqui sobre análise da fala de André Valadão. Eu estou com os pastores Marvel, que está lá de Miami, diretamente. O pastor Marvel, ele é pastor da Metodista, ele é teólogo. E estou com o pastor Gladstone, que está no Rio de Janeiro. Ele também é o pastor da Igreja Contemporânea. Certo? E nós vamos dar continuidade a essa live. Então,
o que a gente ouve agora, e essa graça, é a respeito da teologia inclusiva, que é uma reinterpretação, uma reinterpretação desses textos que antigamente eram usados para condenação. E assim como tem os textos que já foi em outro momento usado para condenação, por exemplo, teve períodos na época da escravidão que alguns textos bíblicos foram usados para afirmar, para trazer legitimidade à escravidão naquela época. E isso era antigamente e algumas pessoas usavam disso para falar. Também teve período também na história que a mulher não tinha alma, então eles pegavam os textos bíblicos sem contextos e usavam. E foi usado pelo bom tempo como verdade. E a teologia, a gente vai aprendendo que a melhor interpretação é aquela que gera vida. Essa é a melhor interpretação. A Bíblia é uma só. A minha Bíblia, do André Valadão, a do pastor Marcos, ela é uma Bíblia só. Só que a interpretação é você usar ela de uma forma que vai gerar vida. E isso é o evangelho, isso é a boa nova. Então, pastores, eu gostaria que vocês explicassem por que agora essa teologia inclusiva, o que ela é diferente e se ela é certa ou se ela é errada. Eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso, para quem não conhece da teologia inclusiva. Por que a gente está chegando com isso agora? Por que antes a igreja tradicional ela interpretava isso de uma forma negativa e agora a gente interpreta isso de uma forma positiva que inclui o público LGBTQIA+. Então, a teologia inclusiva, como o Douglas falou, ela é uma releitura desses textos bíblicos que usavam para condenar a homossexualidade, né? Em termos mais práticos, né? Que não são muitos textos, né? Não foram muitos textos. Às vezes você fala assim, são vários. Né? A Bíblia fala muito grandes conteúdos, muitas mais vezes, como amar o próximo, do que sobre assuntos que poderiam ser usados contra os LGBTQIA+. Enfim, a Bíblia, ela de tempos em tempos, ela evolui de acordo com a humanidade, com o conhecimento do teólogo e dos concílios que se formam, dos grupos que estudam a Bíblia, daqueles que interpretam e podem reinterpretar. E a teologia inclusiva também não é algo que começou agora. Né? Você tem aí 50 anos. Né? Já é algo que na Europa já se conversava, nos Estados Unidos já se conversava, na América do Norte já se conversava. Só que demorou um tempo a chegar aqui no Brasil. Né? Assim, porque era uma cultura muito mais ortodoxa, muito mais fechada para entrar tudo isso. Então, a primeira vez que eu falei sobre que Deus me amava e me aceitava e tudo mais, foi quando um pastor, né, assim, conhecido meu, que queria que eu trabalhasse na igreja dele, eu falei assim, eu não vou fazer nada aqui porque eu sou gay. E aí eu sei que Deus me ama, eu falei de Jonatas e Davi, eu falei porque contra o amor não há lei, eu disse para ele sobre Romanos 8, que o pastor Marvel citou aí, e enfim, várias coisas. Ele falou assim, nossa, você já ouviu falar de teologia inclusiva? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei assim, teologia inclusiva porque você está certo. Existe um ramo da teologia que fala isso. E aí ele se assumiu, ele falou assim, olha, eu sou homossexual. E eu sei que eu vou viver com isso o resto da minha vida, porque eu não posso, não tem como estar me aceitando, me assumindo. E enfim, vou fugir disso e o resto da minha vida, mas você está certo. E daí foi quando eu comecei a me aprofundar em relação aos textos, né? E cada passagem tem uma interpretação específica. Eu vou deixar alguns para o pastor Marvel estar também respondendo e tudo, mas, por exemplo, Sodoma e Gomorra foi algo que aconteceu em 1400 e pouco. A primeira vez que usaram a palavra Sodoma, 1433, foi o primeiro escrito teológico em que se fala sobre sodomita como os homens que praticavam sexo com outros homens. Até então se entendia como abuso, como orgulho, lá como está em Ezequiel. Então foi em 1433 os primeiros escritos bíblicos e teológicos que começam a falar sobre isso. E assim, hoje, o que é interessante, né? Se a gente lê o texto sem qualquer outra interpretação,
você vai ver que aquilo lá é um abuso que aconteceu, um abuso sexual, né? Uma tentativa de abuso sexual contra os anjos que foram visitar Sodoma e Gomorra. Isso é um fato. Você não vê ali homens se amando, homens querendo viver um amor um com o outro. Você não tem como todos os homens da cidade. Então, por que a mulher de Ló queria ficar lá dentro? Então, queria viver no meio de um bando de repente, de homossexuais pervertidos, né? Criar as filhas dela naquele ambiente, por que ela queria tanto viver lá? Porque não era realmente desse jeito. E há um concerto, hoje, por exemplo, recentemente, eu até adquiri a Bíblia da CNBB, alguns anos atrás, onde ela fez um reparo sobre isso. Ela colocou lá que sodomita não é homoafetividade. O pastor, pegando a fala do pastor aí, e era uma forma xenofóbica, né? Naquela época, as pessoas eram xenofóbicas como uma forma de proteção do território. Então, se chegava alguém de fora, era uma forma de punir, era através do abuso sexual. Então, quando os anjos eles chegaram na cidade, eles pensaram, olha, vem um estranho, vem um espião aí. Eles não só tem gay na cidade que quer achar o anjo lindo e quer ter relação, não é isso. Eles queriam, com qualquer um que chegasse, eles queriam punir de uma forma de abusar sexualmente. O Douglas, Sodoma e Gomorra, na verdade, fica naquela região ali onde era perto do Iraque. E, por exemplo, na guerra que teve recente, há uns anos, umas décadas atrás, aí lá no Iraque, e aí se conta muito sobre a forma de punição dos soldados, né, do ditador Saddam Hussein, como eles faziam com os inimigos. E eles faziam exatamente assim, eles abusavam sexualmente dos inimigos. Então, eles iam lá, capturavam e abusavam sexualmente. Então, é uma prática que vem sendo carregada desde aqueles tempos. Então, uma forma de manchar, né, de envergonhar os inimigos, de fazer com que eles, olha, vocês nunca mais vão pisar aqui. Era isso. E fere também o crime da hospitalidade. Era um crime, né, que a lei da hospitalidade, né, feria a lei da hospitalidade, que você tinha que receber a todos, enfim. Então, são coisas que, com simplicidade, você consegue explicar, qualquer pessoa pode estar entendendo de uma forma bem fácil isso, né? Erros de tradução, a gente nem fala aí, vou deixar até o pastor falar um pouquinho aí, para a gente poder ter um debate mais dinâmico, mas, assim, são coisas bem fáceis que só você abrir um pouquinho a mente, e a mente de Cristo já consegue permitir que você possa viver algo novo e entender que você é amado do jeito que você é. Então, Né, pastor? o pecado de Sodoma e Gomorra está em Ezequiel 16:49, né? Eu posso ler aqui? Eu estou com a Bíblia, a mensagem. Diz assim, o pecado da sua irmã Sodoma foi esse, 2 pontos. Ela viveu com seus filhos no colo da luxúria, orgulhosa, glutona, preguiçosa. Elas ignoravam os pobres e os oprimidos. Então, a própria Bíblia está bem clara aqui em Ezequiel 16, versículo 49, qual é o pecado de Sodoma. Você tem outra versão aí, pastor? Uma versão da Almeida? Alguém tem fácil? Porque a minha tá a mensagem. Ezequiel 16, o versículo 49. Porque aí quem está em casa, alguém de uma igreja tradicional, e aí pode pegar e ler e acompanhar qual é o pecado de Sodoma, que Deus ele acusou, ele relatou. Vou pegar aqui. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Qual é o pecado de Sodoma? Eis que foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Eu estou lendo na Bíblia Sem Preceitos, que na verdade não é uma Bíblia, mas é uma releitura desses textos todos, né, meu livro que eu escrevi sobre esse assunto. Mas até 1400, né, vamos lá, se pensava dessa forma. Depois houve uma caça às bruxas, não é? Começou aí, você veja bem, perto da Reforma Protestante, e aí começaram a pensar, né? Começaram a fazer algumas inquisições lá dentro, né? Entre aspas, para buscar, de repente, alguns LGBTQIA+, dentro do clero, e aí começaram a introduzir aí algumas questões como essas, né? E aí acabou desencadeando toda uma cultura de ódio, que para mim foi um plano arquitetado pelo inferno. Não tem outro Diabólico, né? E usou pessoas da igreja. Não foi não, que eu falo, não, foi um plano muito bem arquitetado
pelo diabo, pelos seus anjos, para que os LGBTQIA+ vivessem excluídos da fé, vivessem uma história onde os LGBTQIA+ não tivessem acesso ao reino de Deus, não se sentissem amados, né? Foi muito bem e começou dentro da igreja, isso que me deixa mais triste. As três bases da inclusão, da teologia inclusiva, são aceitação, celebração e afirmação. Vai anotar, pastor. Aceitação, celebração e afirmação. E afirmação. A aceitação, ela diz respeito a um trabalho coletivo, no sentido de que a igreja precisa entender que precisa acolher a todas as pessoas, que a igreja é um espaço para todos. Eu gosto muito de usar o termo há espaço à mesa para todos. Há espaço à mesa. E eu uso muito a imagem da ceia, né? Em que o Senhor Jesus celebrou, em que todos os apóstolos estavam presentes ali, e todos receberam uma porção, e todos se alimentaram, e todos participaram dessa celebração tão bonita. Então, esse há espaço à mesa para todos nos fala de uma aceitação coletiva no sentido do trabalho que a igreja precisa fazer. A igreja precisa ser aberta e acolher a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. E aí nós vamos para o segundo passo, que é uma aceitação individual, que isso fala de um trabalho que cada um de nós precisa ter. Nós precisamos nos relacionar bem com quem nós somos. Nós precisamos nos relacionar bem com a nossa constituição física, emocional e espiritual. E isso exige de nós reconhecer que nós somos criaturas de Deus. E mais que isso, somos filhos e herdeiros da vida eterna. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Eu gosto muito de usar nessa reflexão o que o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. E dentro desse ministério da reconciliação, ele diz o seguinte: Deus em Cristo estava reconciliando consigo a toda a humanidade. Lá em Colossenses ele diz o seguinte: uma vez reconciliados com Deus, temos paz. Isso significa dizer que quando nós entramos em um novo relacionamento com Deus e percebemos realmente essa filiação, sentimos essa identificação divina, nós passamos sim a nos relacionar bem com tudo que nós somos, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E aí o segundo passo é a celebração. Uma vez reconhecendo a nossa filiação, uma vez reconhecendo que somos filhos e filhas de Deus, agora nós celebramos isso. E essa celebração nos fala de uma fé vibrante, nos fala de uma fé saltitante, nos fala de uma alegria que deve transbordar dos nossos corações, apesar dos problemas que a vida nos oferece. E aí eu me lembro do salmista Davi, o salmista quando ele escreve dizendo: Deus tem um lugar espaçoso, né? Então, quando a gente está nesse lugar espaçoso, nesse nosso momento de fala, nesse nosso momento de elaboração, nesse nosso momento de reconhecimento, a gente tem uma fé vibrante, a gente gosta. É por isso que a gente tem o mês do orgulho LGBT. É um momento da gente dizer, olha, é vibrante, é alegre. A nossa fé é viva, como você disse. É bom quando a gente recebe coisas que trazem vida. E a fé que Deus tem para nos oferecer é uma fé longe dessas liturgias mortas, que só trazem sobre a vida das pessoas peso, são maçantes, cansativas, uma fé estressante. A fé que Deus tem para a nossa vida é uma fé viva, vibrante, alegre, que se regozija, que está sempre, sempre, sempre com esse ânimo. Nós somos, então, vivemos nesse âmbito de celebração. E até mesmo quando temos os problemas da vida, a gente se recupera rápido, a gente não permanece, a gente se levanta e prossegue. E por último, a afirmação. E esse é um dos processos mais difíceis de se fazer. Porque o processo de afirmação, ele exige de nós uma desconstrução de todas as mentiras que falaram para a gente. Quantas mentiras falaram para a gente durante a nossa vida religiosa? Quantos absurdos? Gente, eu me lembro que a primeira vez que eu preguei no Brasil sobre a cultura da mesa,
Alguém me procurou depois do culto e me perguntou, e foi, inclusive foi em São Paulo. Alguém me chamou e me perguntou o seguinte, falou, pastor, isso significa dizer então que a cultura da mesa, ela propõe uma mesa aberta a todas as pessoas? Eu falei, não é a cultura da mesa, é Cristo quem propõe isso. Porque na época, eu me lembro que eu usei o termo, eu falei, gente, contaram tantas mentiras pra gente que hoje a gente tem dificuldade de aceitar, por exemplo, que o termo Santa Ceia não é bíblico. Não existe na Bíblia Santa Ceia. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não encontra. Mas você encontra na tradição da igreja. O que é tradição? É costume. Na tradição da igreja usava-se o termo Santa Ceia. Mas, biblicamente falando, não existe esse termo. Existe comunhão santa, existe o partir do pão, existe a comunhão do sangue, existe o partilhar do pão, por aí vai. Ou seja, nós aprendemos dentro de uma cultura que dizia que o negócio era tão santo, que a celebração era tão santa, que só os santos poderiam participar. Isso se pegou na nossa mente de tal forma que a gente ficava, eu não sei vocês, mas eu me lembro quando criança a gente entrava na igreja no dia de Santa Ceia, tinha medo. Tinha medo, por quê? Santa Ceia. Parecia que soava os tambores, né? Era um negócio assim de suprema santidade. E quando eu falei sobre essa desconstrução, eu falei justamente sobre isso. Muitas mentiras que nos foram contadas precisam ser desconstruídas. E no processo de afirmação, desconstrói-se. E nós temos 15 textos bíblicos que são usados constantemente em compêndios teológicos, em ensaios teológicos que condenam a homossexualidade. 15 textos. Depois, quem quiser saber desses textos, eu vou postar nos comentários aí as referências e vocês façam a leitura depois. Mas esses 15 textos, quando você faz uma leitura de todos eles, tanto o texto como o contexto, você logo chega à conclusão, nenhum desses textos fala sobre homossexualidade, mas fala sobre comportamento sexual, ou comportamento social, ou comportamento litúrgico. Todos estão associados a isso, e nada em relação à homossexualidade, à homoafetividade em si. Então, eles usam esse texto e colocam isso como um costume e trazem nesse bojo de uma igreja santa, de uma igreja que não tem pecado, de uma igreja que não tem... E condenam tanto homossexuais, quanto mulheres, quanto... e por aí vai indo. Os pecados sexuais sempre, durante toda a história da humanidade, sempre estiveram atrelados a questões litúrgicas. E quando a gente percebe que por muito tempo a gente acreditou em muitas dessas falácias, dessas mentiras, e passou a viver sim uma fé estressante, como o pastor disse, como você mesmo disse, Douglas, quantas pessoas estavam morrendo pouco a pouco com os discursos que ouviam nas igrejas? Quantas pessoas cometeram suicídio? Eu me lembro, só para encerrar essa minha fala, o último episódio que nós tivemos no Brasil em 2017, em que um pastor lá da tua terra, um pastor baiano, chega no Congresso dos Gideões, que é um congresso grande aí no Brasil, né? E no Congresso dos Gideões, ele se refere à minha pessoa como uma pessoa desgraçada, fala absurdo sobre o trabalho que a gente fazia aí no Brasil, e diz o seguinte, que eu vou queimar no fogo do inferno, isso se referindo a mim, né? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, a que nível as coisas estão? A que nível as pessoas estão chegando? E eu me lembro que ao ouvir tudo isso, eu fiquei pensando e agradeci a Deus pela estrutura que eu tenho hoje. Imagine você, como você mesmo disse, pessoas que ainda não têm essa estrutura e ouvem constantemente alguém dizendo que elas vão para o inferno, alguém dizendo que elas vão morrer, alguém dizendo que Deus não está com ela, que o castigo divino está sobre ela. Se ela adoece é porque é um castigo divino. Se ela tem um problema na vida é porque é um castigo divino, porque tudo se associa à sexualidade da pessoa. E eu termino fazendo um convite. Vamos repousar a nossa identidade, não na nossa sexualidade, mas no nosso relacionamento com Deus. Porque quando estivermos bem com Deus, nós vamos viver plenamente essa aceitação, essa celebração e essa afirmação da fé
vai acontecer em nossas vidas. É a presença de Deus que vai mudar tudo, né? Nossa vida é a presença de Deus que vai nos deixar bem, que nos vai deixar fortalecido, com autoestima, com dignidade, fortalecido, abençoado, em comunhão com Deus. A presença de Deus vai fazer toda a diferença, né? Seja no homem, numa mulher, no negro, no branco, no pobre, no rico. O que faz a diferença na vida de alguém é a presença de Deus. Então, já respondendo a pergunta, então existe gay crente, né? Porque os pastores ficam, eu vi uma coisa, uma fala desses pastores aí, falando que achando um absurdo isso. E aí eles ficam citando os outros, né? Um absurdo. Quem convive comigo, minha mãe, meus familiares, pessoas que eu estudei na época da faculdade de teologia lá no Mackenzie, eu lembro que o primeiro ano eu não falei, eu não tinha essa convicção ainda, eu estava adquirindo essa convicção em Deus. E eu não falei a respeito da minha sexualidade. E nisso eu fui fazendo amizades. E chegou um dia que eu falei, Deus, é agora, eu me sinto convicto dessa minha comunhão contigo, da minha salvação. E daí eu falei com meus colegas da sala, eles ficaram assim, e depois eles mesmos me deram feedback. Eles foram para a igreja deles, e lá tinha pastores, presbíteros de igrejas tradicionais. E eles falaram, e aí as pessoas, eles já tinham aconselhamento e pessoas chegando para eles para perguntar esse questionamento. E eu lembro que um chegou para mim e falou assim, olha, esse assunto é muito polêmico, mas eu vou te falar um negócio. Eu não sei como, mas lá na minha sala tem um que é homoafetivo e ele é cristão também. Eu vejo Deus na vida dele. Eu não sei explicar como, nem consigo entender como, mas eu convivo com ele e eu vejo Deus na vida dele. Então, muitas vezes, pode acontecer disso, das pessoas às vezes não entender como nós entendemos. Eu penso assim, que, vou falar por mim, eu nunca vou saber o que é estar na pele de uma pessoa que é cega. Eu tenho amigos que são anãos, acho que é assim, plural. E eu sou muito amigos deles e amo muito eles. Mas eu não sei como é conviver na pele deles. Eu não saberia explicar bem, entende? E são incríveis essas pessoas. Então, muitas vezes vai acontecer de familiares nossos, amigos nossos, não entender direito, não se atentar tanto a conhecer a teologia inclusiva. Mas pelo menos falar assim, olha, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida do pastor Marvel, eu vejo Deus na vida do pastor Badistone, eu vejo Deus na vida do Douglas, não sei como, não entendo como. Então isso já é um bom caminho de aceitação, de viver em comunhão com o irmão. Douglas, existe sim gay cristão e é possível ver a fé amando a Deus do jeito que se é. Até para dar uma resumida nesse assunto que a gente falou, sobre a condenação, é muito importante a gente frisar e repetir, e eu gosto de frisar e repetir isso. A Bíblia nunca condenou a homossexualidade, nunca. E também não condena. Não condena agora, nem nunca condenou no passado. O que a Bíblia condenou foram atos de perversão sexual, isso para ambos os sexos, tanto, né, para ambos os sexos, para ambas as orientações sexuais, enfim. E também atos de idolatria sexual, porque no Antigo Testamento havia uma forte demanda de idolatria sexual, ou seja, a forma de se adorar a outros deuses através do sexo com pessoas do mesmo sexo. Mas Deus não condena um relacionamento de amor, fidelidade e respeito. Eu falo sempre uma coisa, um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo ou diferente sexo, sendo em amor, em respeito, em fidelidade, Deus sempre vai aprovar. Então, a gente não precisa ter esse medo de viver aí a nossa fé, de ser quem a gente é. Eu quero dizer, Deus te ama do jeito que você é, Ele te fez assim, Ele sonhou com você, né? Ele sonhou com cada um de nós, né? Lá, o salmista diz que o Senhor nos entristeceu, né? Assim, no ventre da nossa mãe, ou seja, Ele teceu a gente, né? Costurou a gente para a gente ser do jeitinho que a gente é. E uma das coisas que eu ouvia logo nos primeiros debates, até com grandes nomes aí do meio gospel, né? Grandes, né? Não diante de Deus, mas diante dos homens, porque os homens enaltecem. Muitos falavam, porque se a ciência comprovar que a homossexualidade
e é isso, é que, gente, a ciência já comprovou, as neurociências dizem que a homossexualidade, né, assim, o transgênero, ele já nasce assim, né, por conta de uma questão cerebral dele. Então, por que a igreja hoje, então, não aprova? Porque, na verdade, nunca foi desejo da igreja acolher e aprovar. Mas, enquanto tiver homofóbicos, enquanto estiverem pessoas indo contra os LGBTQIA+, nós estaremos falando que Deus ama todas as pessoas, sim, sem preconceito. Com certeza, com certeza. Eu estava lendo aqui, enquanto o pastor estava falando, eu estava procurando aqui um texto que eu me lembrei, faz parte desse meu livro aqui, Teologia Queer, a Apologética e a Afirmativa da Fé. E nesse livro eu coloquei bem na introdução um texto que foi escrito... Esse livro é meu, e a introdução desse livro, Teologia Queer, a Apologética e a Afirmativa da Fé. Quais são os livros que você tem, pastor? São 10 livros. Eu tenho o Evangelho de Mateus comentado, uma perspectiva de graça. Tá. Eu tenho o Manual do Cristão Gay. O Manual do Cristão Gay está na 4ª edição e agora ele está bem repaginado. A gente fez uma releitura e fez algumas correções e acrescentou novos capítulos. Esse Teologia Queer, a Apologética e a Afirmativa da Fé. Aí eu tenho o Evangelho de Marcos também comentado na perspectiva da graça. Tenho o livro de Gênesis comentado, e desses livros, 6 estão em língua portuguesa e espanhol. Então, o trabalho também é utilizado em países como Colômbia, na Argentina também, nós temos alguns irmãos que utilizam esse material. E nesse aqui em especial, tem um texto que foi escrito pelo meu esposo, e ele escreveu da seguinte maneira: eu vejo as pessoas LGBTQIA+, como canhotos, vivendo em um mundo de destros. Nesse contexto, é difícil encontrarmos trabalhos que nos levem a uma identificação positiva com o plano divino para a humanidade. Afinal, para muitos, nós fazemos parte dos 10% da população mundial que passam a vida tentando se adaptar a um universo de objetos, utensílios e equipamentos feitos para quem tem mais habilidade com a mão direita. E é justamente isso, né? A nossa vida religiosa, para muitos, eu acredito que para todos nós, sempre foi essa luta quando nós estávamos em um ambiente que nos obrigava a nos adaptarmos, a entrarmos dentro da caixinha, porque eles diziam que aquele era o padrão correto e era o único padrão, né? E esse sentimento de estar aprisionado, esse sentimento de estar sempre tendo que se adaptar, sempre tendo que procurar uma maneira de agradar as pessoas, fez com que a gente desenvolvesse tantos problemas emocionais e sociais. Quantas pessoas hoje, mesmo vivendo uma igreja inclusiva, acredito que o pastor Gladstone tem essa experiência de encontrar pessoas que, mesmo estando em uma igreja inclusiva, ainda se sentem inadequadas ou passam a vida tentando provar que são boas. Por quê? Porque o mundo nos ensinou que se você é gay, você tem que ser bom em alguma coisa. As pessoas elogiam da seguinte maneira: o fulano de tal é gay, mas ele é tão bom profissional. O fulano de tal é gay, mas ele é tão bonito. O fulano de tal é gay, mas... E esse tipo de analogia fez com que muitas pessoas desenvolvessem um problema social gravíssimo. Compensar ou tentar compensar a sociedade com alguma coisa. E nós não temos que provar nada para ninguém, na verdade. A gente não tem que passar a vida tentando se adaptar e provar para as pessoas que, porque eu sou isso ou porque sou aquilo. Não. Nós somos chamados a viver uma fé leve, uma fé vibrante, uma fé alegre. Por isso, sim, é possível, sim, um cristão gay. É possível, sim, um cristão homossexual. É possível, sim, uma lésbica, um bissexual, um transexual, cristão, um crente. É possível, sim. Muito bem. O pastor, essa era uma fala que eu ia perguntar, e o pastor Gladstone, ele já falou. Então, para quem chegou agora, e aprender a diferença, né? É nessa fala aí de você, do pecado. O que é pecado? Vai ser pecado para homem e para mulher, para gay, para hétero, de novo, para o negro, para a pessoa branca, para o pobre, para o rico. É a questão da promiscuidade, da devassidão. A devassidão é para qualquer ser humano que vai por um caminho sem limites, né?
fora dos padrões, fora dos critérios, como o pastor Gladstone acabou de falar aí, vivendo em amor, vivendo um relacionamento, um compromisso. É bem diferente, né, pastor? Essa é a diferença de devassidão para uma vida a dois, em comunhão com Deus. Sim. E aí, o professor quer falar alguma coisa? Pastor Marvin queria falar? Sim. Eu ia falar aqui sobre, porque o senhor citou aí com respeito à questão sexual sendo condenada quando está ligada ao ato litúrgico, né? Por muitos considerado um ato promíscuo, porque a Bíblia ela tem um contexto histórico muito antigo, né? E quando a gente faz essa análise a partir de uma visão histórico-crítica, a gente logo entende que muitas das condenações tinham e estavam ligadas estritamente às religiões da época, as religiões pagãs, né? E em Romanos, capítulo de número 1, 2 e 3, nós temos aí um compêndio da fé cristã. E ele começa falando sobre os edonitas, capítulo 1, edonitas, capítulo 2, judicialistas e capítulo 3, os legalistas. E no capítulo 1, quando ele fala sobre os edonitas, ele fala justamente sobre aqueles que tornam a vida humana sua própria religião, fala sobre a idolatria, né? O que é o hedonismo? O hedonismo é aquele que vive por si, é aquele que vive pelo prazer da carne. E que está totalmente associado a isso que a gente está falando, sobre a condenação à promiscuidade, ela tanto é para homossexuais, para pessoas da sigla, quanto para heterossexuais, que também são parte da sigla, né? Às vezes as pessoas não percebem, mas o heterossexual também está aí nas siglas, né? Então é para todas as pessoas, independente da orientação sexual. Se há um desvio em relação ao caminho da devassidão, da dissolução, pessoas que vivem uma vida promíscua, a palavra promíscua, ela vem do termo pornia, de onde surge a palavra pornografia, de onde surgem as palavras aí associadas a tudo aquilo que é sexo barato, é entregue, barato não, é o sexo sem padrões ou sem requisitos. As pessoas que vivem por esses prazeres, elas correm um sério risco, né? Nós vivemos uma época aí, quantas enfermidades, doenças sexualmente transmissíveis nós temos hoje aí no mundo, né? E quantas pessoas se envolvendo nesse mundo de promiscuidade acabam adoecendo, acabam tendo problemas seríssimos. Então é importante que a gente tenha esse foco, que falar de inclusão também é falar de responsabilidade. E eu termino essa fala dizendo o seguinte: existe uma diferença muito grande entre graça barata e graça preciosa. Nós temos que viver a graça preciosa. A graça barata é aquela que a gente acha que ela não tem valor nenhum. É aquela que a gente acha que... O que a gente faz quando vai numa loja e vê dois produtos, um que é caro e um que é barato? Geralmente a gente atribui mais valor ou mais utilidade, mais importância ao que é mais caro. E às vezes a gente vive na fé, sim, uma graça barata. Mas, na verdade, nós somos chamados a viver a graça preciosa. Aquela que Jesus disse que um homem, ao encontrar no seu campo um tesouro, ele vendeu tudo o que tinha e resolve comprar o campo. A graça que nós temos, ou a graça que nos é oferecida, tem um preço. E o preço é tudo que nós temos. Então, que a gente possa ter essa disposição para entregar tudo que nós temos e falar: Senhor, é essa graça preciosa que eu quero para a minha vida. É uma graça que traz sobre mim responsabilidade. É uma graça que traz sobre mim senso de direção. Me dá norte, me orienta. E não uma graça jogada. Não é isso. Douglas, eu queria falar também uma coisa. É porque eu estou falando rápido. A gente acaba falando rápido demais. E às vezes pessoas ainda ter algumas dúvidas, principalmente sobre a questão de bibliohomossexualidade. E aí eu disponibilizei na internet, no YouTube, Marcos Gladstone, no meu canal, é um curso bem prático sobre Bíblia e homossexualidade, de teologia inclusiva. Então a pessoa pode estar lá assistindo, né? Tem os livros do pastor Marvin que ele citou. Eu tenho o meu livro A Bíblia Sem Preconceito. Pastor, quais são os seus livros? Qual foi o que eu li? Teve um seu que eu li, muito bom. Eu tenho Amor Entre Iguais em 10 lições, que é um manual para casais LGBTQIA+. Para viver ótimo.
mas só que ele foi esgotado e acabou todinho, né? Assim, a gente vai fazer a nova edição aí. Acabou toda a tiragem assim, bem rápido. Esse aqui também, a gente faz, quantos a gente faz, está no finalzinho Eu dele. li Que é, foi isso aí, a Bíblia Sem Preconceito. Lá ele, atrás, quando eu visitei o senhor, ele Sodoma dizia, Sodoma e Gomorra, Levítico, né? Com homem não te deitarás como se mulher fosse, é abominação mesmo? Ou será o que será? Né? Romanos 1, 1 Coríntios 6,9, a gente faz a tradução correta de 1 Coríntios 6,9. 1 Timóteo 1,10, a gente fala de Jonatas, Davi, fala dos eunucos, fala sobre a questão de é demônio ou não é, né? Assim, fala sobre esse processo da orientação em si. Enfim, que vai ajudar bastante. Né? A pessoa pode ter um link aí no meu Instagram, que pode estar adquirindo por ali. É o livro A Bíblia Sem Preconceitos. Eu vou estar lançando em breve meu próximo livro, né? Que eu espero que seja assim uma benção, né? Chama-se Deus não faz acepção de pessoas. Eu pego toda a Bíblia, né? Desde um livro muito teológico mesmo, porque eu vou dizer, a Bíblia Sem Preconceitos de livre acesso, né? Se qualquer pessoa, um leigo, ele vai chegar, vai ler, até uma pessoa que tem uma capacidade intelectual mais evoluída, ele vai, caramba, que conteúdo rápido e breve. Mas a Bíblia Sempre, o meu próximo livro realmente é um livro com muitos comentários, né? Eu pego questões assim desde o século XIII, né? Sobre teologia inclusiva que a gente pode estar aplicando daquele tempo. Então, enfim, e vai ser assim uma benção, assim eu creio. Então, eu acho que as pessoas podem estar vendo lá, caso tenha uma dúvida nesse sentido, né? Mas, enfim, é só esse adendozinho. pastores, para a gente finalizar, tem uma questão que eu gostaria de trazer, a respeito de... A gente pode falar que a homofobia é pecado? Posso começar? Eu mesmo vou trazer o questionamento e eu vou dar a minha posição. Eles são mestres, eles são pastores, eu fiz um curso porque justamente por ouvir vários pastores anterior falando que eu ia para o inferno e o quanto Deus, enquanto a minha fé, enquanto a minha comunhão com Cristo é importante, eu fui tentar conhecer para poder ter embasamento racional também, né? Não só a minha experiência, mas eu queria algo racional. E a homofobia para mim é pecado porque tudo aquilo que vai diminuir, tudo que você vai olhar o outro de uma forma que você diminui o outro, que você vê o outro menor, você vê menos, que você vê... Porque a gente tem que ver o outro como a imagem e semelhança de Deus. Porque o outro é isso, é imago Dei, eu tenho que ver isso no outro. E a partir do momento que eu vejo o outro inferior, menos, isso é um pecado. Então, por isso que nem só a homofobia, o classicismo, o racismo, a escravidão, o misoginismo, todos esses preconceitos são formas de pecado, porque você vê o outro menor, você tira a dignidade do outro, você diminui essa expressão da imagem e semelhança de Deus no outro. Então, muitas vezes, a pessoa está ali achando, não, isso para um cristão, né, que ele preza muito de saber o que é pecado e não é pecado. Então, espero que a partir de hoje ele veja com esse olhar, porque ele está diminuindo o outro. Faz sentido, pastor? Faz, com certeza. Tem uma música que a gente canta que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E essa música me faz refletir muito sobre aqueles que vivem em correntes de medo, né? Porque a homofobia nada mais é do que o medo do diferente, né? Essa fobia que as pessoas sentem em relação aos homossexuais, em relação aos transexuais, bissexuais, ela se estende para todas as pessoas das siglas e para várias outras coisas da vida humana. Então, esse medo, quando ele é nutrido, ele se torna em revolta, quando ele é nutrido, ele se torna em agressão, quando ele é nutrido, ele se torna em uma defesa absurda, né? Então, eu diria que a homofobia é um pecado, mas também é uma fraqueza de caráter também. Pessoas que têm medo de alguém que é homossexual porque ele acha que o fato do outro ser homossexual de alguma maneira vai mudar algo na vida dele. E eu sempre digo para quem é heterossexual, o fato de eu ser gay não significa dizer que você vai virar gay também. Não é isso, né? Então, esse medo, ele vai ser externado de várias maneiras que vão se tornar, sim, pecados e que vão conduzir essas pessoas a crimes horríveis, como que a gente falou hoje, né?
Então, a pessoa se torna tão homofóbica, ela tem tanto medo, porque está vendo a notoriedade que está acontecendo aí dos homossexuais, da inclusão, dos movimentos inclusivos, ao ponto de chegar no púlpito de uma igreja e incentivar a morte dessas pessoas. Olha que absurdo, né? A gente vê isso com pessoas que têm... eu tenho fobia a algum tipo de animal, uma aranha, por exemplo. Então, a minha reação à aranha é me defender dela, é tentar, de alguma maneira, tirá-la da minha frente. E isso acontece, infelizmente, com todos aqueles que são dominados pela homo, a trans e a bi, a fobia. De todas as maneiras, essas pessoas tentam exterminar aquilo que causa medo a elas. Mas graças a Deus que nós estamos vivos e esperamos continuar vivos e que mais pessoas recebam vida de Cristo Jesus. E esses que estão escravizados pelo medo possam se libertar dessas cadeias de medo. Porque isso não é o que Deus tem para nós. Homofobia certamente é pecado, acho que vocês já falaram bem sobre isso, mas também tem uma viés bem interessante nessa homofobia, porque teve um estudo na Universidade da Geórgia sobre a questão dos homofóbicos, né? Onde eles colocaram vários homofóbicos para assistir filmes com conteúdo sexual homoafetivo, né? Homossexual, e a maior parte deles, aqueles mais homofóbicos, graus de homofobia mais altos, eram os que tinham mais impulsos sexuais naqueles momentos quando viam, né? Sério? Puxando para o lado da bissexualidade, a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai para a história, a gente vê Roma, Grécia, uma questão de ser quase que uma normalidade muito grande a pessoa não ter uma orientação sexual simplesmente, eu sou heterossexual, eu sou homoafetivo, mas havia uma amplitude muito grande para isso, né? Então, muita coisa desse medo, né, assim, uma das minhas teorias, né, é entender que aqueles que realmente têm tanto pavor disso é porque, na verdade, eles estão escondendo dentro de si provavelmente uma bissexualidade, pelo menos, né, uma bissexualidade onde eles veem aquilo sem desejo, mas eles mesmos se condenam. Eu vejo muito disso, né? Então, muitas vezes, esse cara que é o durão, que é o machão, tudo, ele, na verdade, ele está fugindo de sentimentos que ele mesmo tem. Eu sei porque eu aconselho hoje, né, assim, isso, a gente tem uma questão de sigilo muito grande, mas me procuram pastores, líderes religiosos, tanto padres como grandes pastores, que vivem esses dramas. E falam, olha, eu não posso, hoje eu cheguei a um grau na minha vida que eu tenho uma família constituída por uma esposa, tenho filhos, e como é que eu vou viver isso? E quando eu falo para eles que eles vão ter que fazer uma escolha, o que não poderão é viver uma vida dupla, né? Porque o pecado tá, eu falo para eles, né? Você escolheu isso, você quer viver isso, tem um preço a ser pago, né? O preço é pago de você vai viver eternamente dentro de uma cadeia ali dentro. Agora, se você decidir ser quem você é realmente, vai ser um outro preço que você pagar, o preço da liberdade. Vai doer no início, mas assim, vai ser bom para você, para sua família, porque todo mundo vai deixar de ser aquele pai agressivo, aquele pai que é ausente dentro de casa, e, enfim, que foge para poder cuidar da igreja, porque tem os filhos e não consegue lidar com a esposa, enfim. Então, são essas questões que realmente me vêm à mente quando fala-se dos homofóbicos, né? O que está por detrás? Quando fala ele é homofóbico, fala disso o tempo todo, né? Lógico, a gente também não pode vetar, todo mundo é gay e tudo mais, mas há pesquisas nesse sentido, a gente também precisa abrir um pouquinho a nossa mente para ver um pouquinho dessa situação, né? Oi, pastor. Tem um teólogo que eu conheci em Goiânia, o nome dele, eu sei que o sobrenome dele é Vergara, ele é da igreja anglicana. E ele escreveu um artigo falando sobre que gay sou eu. E nesse artigo, ele termina dizendo o seguinte: o que está mal elaborado em mim pode se tornar um grande problema social. É justamente esse. Geralmente, pessoas que são muito homofóbicas ou que são homofóbicas, elas têm coisas que são mal elaboradas Sim. na própria vida, na vida delas mesmas. Então, pode ser um gay enrustido, pode ser alguém dentro do armário, Projeta, ou alguém que né? Aí vai projetando, tornando isso uma doença social. Verdade. Muito bom. Gente, eu acho que assim, acho que a gente abordou bastante o tema de hoje, essa análise da fala de André Valadão. Inclusive, aí pegando um gancho, assim, é uma obsessão muito grande por esse tema, o LGBTQIA+, que ele fala no altar, né?
é uma percepção muito grande. Ele fala muito desse assunto, acaba ferindo as pessoas, incitando ódio. Uhum. É muito estranho isso. Os pastores querem falar mais alguma coisa a respeito? Eu acho que a gente deu para dar uma boa explanagem do assunto. Eu só queria concluir dizendo que esse ato covarde do André Valadão em ter feito isso aqui em Orlando, aqui tem uma grande comunidade brasileira, né? Então nós temos igrejas aqui que são muito grandes e algumas dessas igrejas são brasileiras e atuam em solo americano, como congregações. E, infelizmente, quando ele lança um discurso desse tipo, ele gera uma onda de consequências, né? E nós mesmo, aqui na igreja, já tivemos experiência de ouvir, o fulano de tal lugar estava falando isso e isso sobre vocês. Aqui, para quem não sabe, nós somos pastores em uma congregação majoritariamente formada por heterossexuais. Então, são heterossexuais que atendem, o público que atende aqui são heterossexuais, e quando eles ouvem discursos desse tipo, eles querem, de fato, ouvir uma explicação, ouvir, de alguma maneira, como a gente elabora tudo isso. E a maneira como a gente tem lidado com isso é mostrando para essas pessoas que existe uma responsabilidade pastoral no trabalho que nós fazemos, e nós usamos o púlpito da igreja para a edificação da igreja. E para a edificação da igreja, nós estamos levando o evangelho da paz, o evangelho da graça, o evangelho da reconciliação. E agradeço pela oportunidade de ter esse espaço aqui, para tornar isso um pouco mais incisivo, dizendo e protestando contra todos aqueles que se pronunciam, como André Valadão se pronunciou, dizendo que isso é um mal, que Deus não está nisso, que Deus ou vai destruir, ou que outras pessoas devam fazer isso. Dizer que esse discurso não é coerente com o evangelho que Jesus nos ensinou. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Douglas, por essa oportunidade. Ao pastor Gladstone, né? Nossa primeira vez conversando assim em uma live. Que Deus o abençoe. Abençoe a todos que nos acompanharam durante essa transmissão. E eu espero que esse conteúdo tenha sido edificante para todos. Pastor Gladstone? Eu queria também mandar um abraço para todo mundo que está aí assistindo, ficou assistindo a gente. Quero dizer para você que é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem 7 igrejas, então pode estar visitando uma das nossas igrejas. A gente tem igreja em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 3625, ali na Rua das Igrejas, né? Tem todas as igrejas ali, inclusive a Igreja Contemporânea, né? Que ele tem igreja, assim, a sede da Igreja Universal, Bola de Neve, enfim, tudo naquela rua dali das igrejas, inclusive uma igreja inclusiva que está lá para a glória de Deus. E na Bahia também, enfim, em Minas Gerais, vou estar em Minas Gerais aí no Povo Mineiro, eu vou estar aí no próximo final de semana. E eu quero convidar vocês a estarem fazendo uma visita, experimentarem esse Deus que ama todas as pessoas sem preconceitos, a esse evangelho, a conhecer esse evangelho que prega a boa nova a todas as pessoas. Você que viveu a experiência de se casar dentro da igreja, né? Nós fazemos casamentos entre iguais, e diante de uma bênção, né? Porque você pode hoje, diante de um juiz de paz, de repente, e se casar. Mas a experiência é você poder estar vivendo isso diante de pessoas, por exemplo, os pastores que celebram um casamento na igreja contemporânea, todos eles são casados, têm família, vivem uma história de amor entre iguais, assim, para poder estar abençoando pessoas que hoje procuram esse tipo de cerimônia, enfim. E acho que assim vai ser bem proveitoso para a gente estar conhecendo vocês, assim. Então procurem a gente pelo Instagram e tudo mais, enfim. E foi um prazer, Douglas, estar com você, te revendo. Você viu a gente na época do nosso primeiro filho, né? Douglas teve a oportunidade de estar junto, né? Do Felipe, né? Hoje o Felipe já é um homem, já trabalha, está fazendo faculdade já, e tudo, né? Com 20 anos, 19 anos, né? E aí depois vieram mais 3, né? O Davidson, que hoje é o mais velho nosso, que tem 20, e as meninas agora, que são a nossa paixão, né? Uma que é a Dácia e a Esther, uma com 7, né? É influencer, é um monte de coisa, né? A gente ganhou até viagem esse final de semana por causa dela, né? Ela ganhou um passeio por causa do trabalho que ela faz com 7 anos, assim, de influenciadora digital, assim, tudo. E a Esther, que é a irmã dela, que tem 4 aninhos, né? Então, é uma alegria estar aqui hoje.
conheceram o pastor Marvel, a gente nunca teve um contato, né, assim, uma aproximação, né, e tudo. Eu sempre falo uma coisa, eu não gosto muito de ficar fazendo live, essas coisas todas. Todo mundo fala, você tem que fazer, tem que ter mais vídeos, mas é uma luta para eu poder estar vivenciando isso. E obrigado, Douglas, pela oportunidade que tu nos concedeu. Você concedeu aí a gente estar falando tendo esse tempo tão gostoso, né? Então é possível ser feliz em Deus, é possível construir família. O pastor Gladstone está há quanto tempo já com seu companheiro, pastor? A gente está junto, pastor Fábio, a gente está junto há 17 anos. 17 anos. E tem 4 filhos, não é isso, pastor? 4 filhos adotados, o nome dos 2, né? Assim, tudo bonitinho. Olha que bênção. Sempre falo, né? Não façam doideira de ficar pegando criança para poder, não, gente, façam da forma certa, legal, né? Assim, tem muitas crianças que precisam ser adotadas, querem viver essa experiência, precisam. A gente vai no abrigo, meu Deus do céu, vontade de trazer todo mundo para casa. Eu só não trago hoje depois da minha filha menor, né? A Estezinha, ela veio para poder, meu Deus, deixar a gente de cabelo branco. E o pastor Marvel está há 15 anos com o companheiro dele, com o cantor Rafael. É isso, né, pastor? Isso mesmo, estamos juntos há 15 anos, graças a Deus, nessa caminhada. Eu só esqueci de fazer menção, Douglas, a criança ainda, nós ainda não conseguimos chegar a um consenso ainda de filhos por agora, sabe? Mas existe sim um desejo, nós temos orado por isso, temos conversado. Inclusive, uma das famílias que ele acompanha muito na internet é o pastor Gladstone, ele sempre me mostra a foto dos filhos do pastor, né? Então, assim, é um testemunho muito bom, né? E acredito que em breve nós vamos chegar a esse ponto aí de termos filhos também. Estamos juntos há 15 anos, trabalhando aí na Seara. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, Douglas, é que nós temos um trabalho agora iniciando em São Paulo. É um trabalho reconciliador. A pastora Gil Santos está à frente desse trabalho aí. Então, ao domingo, a pastora Gil, acho que também estava nos acompanhando hoje. A pastora Gil tem sido uma bênção nesse trabalho, tem reunido um bom grupo, e eles estão aí trabalhando os princípios iniciais aí do trabalho reconciliador. Então, comunhão, amor, fé e espiritualidade. Eles estão juntos aí aos domingos, 9 horas da manhã. Quem tiver dúvida, entre em contato com a pastora Gil Santos. E em Brasília, nós temos o nosso trabalho também da igreja, que está funcionando lá durante a semana também, os estudos bíblicos e, fim de semana, o nosso culto online. Pastores, essa live, para mim, significou assim, um presente de Deus. Primeiramente, por vocês aceitarem, tão corrido vocês são. O pastor Marvel lá em Miami, o pastor Gladstone no Rio de Janeiro. Como o pastor Gladstone mesmo falou, ele não costuma fazer live, ele sentiu de fazer a live. E aí eu falo, nossa, é de Deus mesmo, né? E foi tudo muito rápido, a gente deu certo, só a semana passada não deu por conta do Instagram, que deu uma falha lá interna, mas de como aconteceu isso, vamos fazer uma live, e eles naturalmente aceitaram, e eu me senti muito honrado, eu vejo isso como um presente de Deus na minha vida, e porque vocês são as minhas maiores referências masculinas que eu tenho, tá? Tanto o pastor Marvel como o pastor Gladstone, de relacionamentos, de família. Então eu oro muito a Deus pela vida de vocês, tá? Deus abençoe muito mesmo. Eu me sinto honrado e grato por essa live. E aos meus seguidores também, aos seguidores dos pastores que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Live, eu já fiz várias lives, não deixei nenhuma salva. Essa eu vou deixar salva lá. E vou colocar o Instagram do pastor Marvel, do pastor Gladstone, para vocês seguirem eles, homens de Deus, são bênçãos, pregadores, teólogos e são mestrados, eles entendem muito, sabem muito, estão em boas mãos. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Com bênçãos espirituais e materiais também. Amém? Amém. Amém. Beijos. Boa noite, pastor. Fica na paz, viu? Boa noite. Obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Fica com Deus todo mundo. Vou deixar salva essa live aí no meu Instagram, tá bom? Certo.